boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma live Papo Pop. Hoje trataremos de um assunto muito delicado, mas de grande importância, pois devemos estar cada vez mais atentos às nossas crianças e adolescentes. Estamos no mês de maio, o Maio Laranja, mês dedicado ao combate e à prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos hoje como convidado musical o Fabrício Ferreira e vamos conversar um pouquinho com Aurilene Ottoni, assistente social. Boa noite, Aurilene. Seja bem-vinda à nossa live Papo Pop. Boa noite. Boa noite a você que está chegando agora. Então vamos dar início à nossa live. Só tirar a máscara para facilitar, né, gente? Porque falar com a máscara é terrível. Isso mesmo. Então lembrando que nós estamos utilizando máscaras, temos o álcool em gel, estamos todos higienizados. Mas precisamos tirá-la no momento da live para facilitar a nossa comunicação com vocês. Então, o Maio Laranja, ele é dedicado à realização de atividades voltadas ao combate e à prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas vale ressaltar que o combate, ele deve permanecer o ano todo, diariamente. Então, temos que ter essa atenção, com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E a cor laranja, ela foi escolhida para marcar a campanha como um sinal de alerta, pois precisamos estar atentos a uma realidade à nossa volta e muitas vezes bem pertinho de nós e nós não nos damos conta. Então, Aurilene, fala um pouquinho pra gente, o que é o abuso sexual e o que é a exploração sexual. Mais uma vez, boa noite, A gente costuma achar que é a mesma coisa, Abuso, exploração, vai ser a mesma coisa, é o mesmo assunto. E às vezes a gente não consegue diferenciar isso no nosso dia a dia se a gente não buscar esse conhecimento, Aí nós temos o quê? O que é o abuso sexual? O abuso sexual, ele pode acontecer, com criança e adolescente, na forma mais simples. Ele acontece, a gente acontece com uma pessoa estranha. Não, ele acontece com os nossos próximos, com o nosso vizinho, com o nosso pai, com o nosso avô, o padrasto. Então, esse abuso, geralmente, ele ocorre naquele meio onde a criança ou adolescente ele vive. É no meio dele, são pessoas próximas dessa criança, são pessoas que vai adquirindo essa confiança e com o tempo ele acaba sofrendo esse abuso. O abuso tem que acontecer todo o ato? Não, só na questão, a gente tem pessoas que têm que é o abuso sexual simplesmente por ver a criança, despida, por ver a criança pelada, por ver a criança sem roupa, ou aquele abuso só por fotos. Então, ele acontece de várias formas, ele não precisa ser o ato em si. E essa criança, ela vai criando essa confiança e ela acaba que por medo, ou às vezes acaba se acostumando também, porque ela fica por medo, ou acaba gostando, e ela mantém isso aí. Então, a criança, ela tem medo de falar, ela tem medo, às vezes ela é reprimida a falar desse abuso que está acontecendo. E por ser alguém tão próximo, muitas vezes ameaça também, se você contar, você morre. Se contar o seu pai, vai acontecer alguma coisa com seu pai ou com sua mãe. Sim, então, a criança, difícil, ela é nesse contexto. Então, por ela gostar de quem está próximo, ela acaba deixando isso se prolongar. Eu diria que vai se prolongando ao longo do tempo. Então, esse abuso, ele acontece com alguém próximo dessa criança. Quando a gente fala em exploração, ele já ganha um campo mais amplo, Que essa criança, além dela cometer o ato, ela vai ser explorada de alguma forma. Sim. Vai ter uma outra pessoa envolvida que vai estar explorando dessa criança. Ela não vai ser só o ato de estar alguém próximo. Então, ela vai estar praticando algo e sendo explorada por isso. No seu dia a dia. Caracteriza a criança ou adolescente até como um produto, Isso, ele vira como se fosse um produto, Ele começa a ser explorado, por exemplo, por alguém que vai agenciar essa criança. Sim. Ela vai pegar a criança e vai estar fazendo como se vendesse a criança como se fosse um produto para uma Sim. pessoa, estranha, para outras pessoas que gostam do mesmo fato. Ou por meio virtual, ou mesmo presencial. Então, ela vai sendo explorada por esse agenciador.
E pode ocorrer também não só pela questão do dinheiro, né? Mas troca de alguma coisa Sim, que a criança sim. ou adolescente esteja precisando, né? Tipo, eu tô precisando de uma roupa legal, meus pais não têm condições de comprar, então acaba acontecendo essa exploração para ela ganhar essa roupa, ela acaba se vendendo, né? Isso, e a gente vê também casos que até a própria família, sabe? Às vezes a família tem 10 irmãos. Aí aquela criança, ela passa a se vender para trazer até a própria comida para dentro de casa. Então ela passa a ser explorada sexualmente simplesmente porque não tem algo a comer. Então, tipo, ela acha que, não, eu vou fazer porque eu vou trazer a comida para dentro de casa. Então ela vai se acostumando com essa ideia de tentar ajudar os seus e ela acaba sendo explorada. A gente tem também quando o tráfico, né, da criança, quando às vezes ela é raptada para fazer esse ato, ela é mandada para outro lugar para estar sofrendo um tráfico mesmo na questão do abuso sexual. Então, há várias formas, né? A pornografia, né, que é a exposição sexual também da criança. Tipo assim, às vezes eu não faço nada com essa criança, mas eu tiro fotos, eu exponho essas fotos, eu vou colocar essas fotos na mídia. Então, ela vai compartilha em grupos. Então, assim, essa criança, ela passa a ser uma forma de pornografia, né? Se expondo o seu corpo na questão da exploração sexual. E assim, é importante a gente, né, expandir cada vez mais as informações, os sinais, os sintomas de que a criança ou adolescente, né, está sendo abusado, para que a gente possa realmente ter um olhar diferente e essa criança e esse adolescente, eles tenham esse conhecimento do que está acontecendo. Ou, na verdade, é o quê? Seria uma educação sexual, né, de qualidade, porque muitos não tiveram realmente quando eram crianças, né? Muitos dos adultos. Então, como é que você vai passar isso para o seu filho se você não teve? Mas a gente precisa buscar, né, essas informações, ter realmente conhecimento de alguns sinais, de alguns sintomas, para poder ter mais atenção mesmo com eles. Isso, então a gente, no nosso dia a dia, né, essa criança ela vai mostrar um certo comportamento diferenciado. Sim. Né? Ela vai ter medo de alguma coisa, ela vai ter medo de ir a algum lugar. Vai ter medo de alguém. De alguém, ela vai ter medo de... Ou ela para de... Tipo, em questão da alimentação, ela diminui essa alimentação, ela pode aumentar essa alimentação. Sim. Então, assim, são vários fatores. Ela gosta de estudar, ela para de estudar. Então, assim, vai ser algo em excesso. Sim. Algo que ela gostava muito e que ela retirou. Ou algo que ela não gostava e passou a fazer. Então, essa criança, ela vai mudar de alguma forma o seu comportamento no dia a dia. Seja com os amigos, com os colegas, a visita à casa do tio, talvez ela goste de visitar um tio ou um parente ou um amigo, ela para de visitar. Então, assim, tudo em excesso. Ela gostava, deixou de gostar. Ela não gostava e começou a gostar demais. Sim. Então, são sinais que vai dando isso aí. Não vão ficando muito quieta, era uma criança que brincava muito, ela parou de brincar. Então, assim, tudo isso são sintomas que vai sendo diferenciado no dia a dia da criança. Ela deixa de fazer aquilo que ela gostava de fazer. Entendido. Muito obrigada, Aurilene. Fabrício agora vai dar uma palhinha pra gente aqui com a música, para alegrar um pouquinho a nossa noite. Ok. Pode começar, Obrigada, Fabrício.
só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Estamos de volta à nossa live Papo Pop. Boa noite para você que está chegando agora. O tema de hoje é o combate e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. O CREAS é a Unidade de Proteção Especial de Média Complexibilidade que atende famílias que vivenciam situações de violação de seus direitos, principalmente e em especial o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Agora, nós vamos conversar com Roberta Leandra. Pode vir, Roberta. Boa noite. Seja bem-vinda. A Roberta é assistente social e atua no CREAS aqui de Teixeira de Freitas e de Medeiros Neto. Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje, viu? Participar principalmente de um tema, né, tão oportuno hoje, que é uma realidade no Brasil e acredito que no mundo também, né? Verdade. Essa questão, esse tema aí é amplamente, é mundial. É um tema mundial e que precisa, de fato, ser levado a sério. Com certeza. Então, Roberta, nós queremos saber como é que está sendo o trabalho do CREAS nesse período de isolamento, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, os casos eles ocorrem justamente, a maioria, no meio familiar. E as crianças não estão podendo ir para a escola, então estão ficando em casa. E aí, como é que está sendo o trabalho de vocês? Certo. No primeiro momento, eu costumo falar, né, que essa questão desse abuso, ele é tão devastador quanto o tal do Covid-19. Né? Infelizmente, nós estamos perdendo muitas vidas aí, e a questão do abuso também não é diferente, não é? Infelizmente, são traumas terríveis mesmo, que isso deixa marcas profundas, né? Obviamente, tem aquelas pessoas que têm um poder de resiliência melhor, né? Mais aprimorado para tentar dar conta, né, dessa situação, não é? Então, como é que a gente está fazendo agora, diante dessa pandemia, né, que infelizmente está assolando aí o mundo mais uma vez, né? Infelizmente, Verdade. Estamos passando por isso aí. Nós estamos obedecendo decretos, não é? Esse decreto está em consonância com a Organização Mundial de Saúde, assim também como o nosso Ministério de Saúde, né, do Brasil, enfim. E onde os municípios, eles se adequaram ao que vem de lá, no caso, né, dos que tomam a dianteira lá. E aí, a partir de então, ficou decidido que nós vamos atender,
não é? Anteriormente, nossos atendimentos, né, era das 7 até as 12, no caso, né? E aí às 14 até as 17, não é? Seriam 8 horas, né? E às vezes a gente se estende mais um pouquinho porque a demanda do CREAS é exacerbada mesmo, né? Enfim, agora com essa determinação, com esse novo decreto, nós tivemos que adequar esse horário, não é? O horário de funcionamento no CREAS agora se encontra das 7 até as 13 horas, não é? E como é que está essa modalidade, né? O decreto está dizendo que é para a gente poder adequar no sentido de colocar orientações, diversas orientações, não é? De forma direta, mas através das redes sociais, Sim. não é? Tanto que nós tivemos que já adotar novas estratégias em relação a essa campanha agora de 18 de maio. Sim. Mas nós tivemos que mudar totalmente a estratégia, não é? Imagina a correria, né? Isso. Se adaptar Então, a uma nova forma, né, de fazer essa campanha. Foi uma modalidade diferente, não é? Sim. Então, assim, nós temos que estar colocando diversas orientações, né? Porque temos vários, é uma gama de informações e as pessoas precisam saber, né? Inclusive ficou muito bem colocado o que a Aurilene ali, né, mencionou. Sim. É isso mesmo, né? E é um assunto que deve ser levado com extrema seriedade. Extrema A gente seriedade. precisa abraçar a causa de fato, não é? Sim. E isso como um todo, a sociedade como um todo, Como eu um diria, todo. não é só os órgãos, não é? Porque nós temos várias pessoas que acabam se queixando em relação à efetividade das ações. Sim. E eu digo isso no sentido mesmo dos serviços mesmo, não é? Seja em todos os âmbitos, né? Porque a gente abarca aí, nós temos várias parcerias, não é? Sim. Enfim, obviamente isso no Brasil inteiro a gente tem dificuldade, não é? Mas aí é por isso que eu falo no sentido de abraçarmos a causa e chegarmos junto nisso, porque isso deixa marca, leva a suicídio, Sim. né? Eu penso que acho que ela colocou isso também, tem casos que chega a suicídio, Sim. não é? Enfim, então é uma catástrofe enorme, né? Nós temos diariamente pessoas que a gente atende e é uma gama muito grande. Né? Vejam você que é exacerbado as demandas no CREAS, né? Tem situações que a gente atende lá de 5, 10 casos às vezes que chega no dia, tudo Nossa. relacionado ao abuso. E pasme vocês, como ela colocou também, é intrafamiliar. Sim. O que é mais preocupante Quem ainda. deveria estar cuidando, Isso, né? Quem está exato. prejudicando. Exato, exatamente. E Muito participa de triste. forma ativa, não é? Então é preciso ver o que a gente pode fazer, não é? Enquanto isso, porque as coisas continuam acontecendo. Sim. Não é? Então, o que as leis podem estar abarcando para que a gente possa resolver isso? Não Verdade. é? Os nossos usuários, né, os responsáveis que se encontram nessa situação, eles cobram realmente, né, sobre essas questões. É a lei, né? A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então é isso, é a efetividade. Né? Eu acho que todo mundo abarca, né, todas as suas ações, mas precisa ter efetividade de fato. Com né? certeza. De fato. E assim, normalmente todas essas datas, né, de comemorativos ou uma data de conscientização, a gente sempre tem um motivo por que escolheu essa data. Então explica pra gente o porquê do dia 18 de maio. Sim, foi um fato, né, muito trágico, infelizmente. Não é? Eu acho que muitas pessoas sabem já, né, em relação a isso, mas para aqueles que não sabem, é importante saber, né, qual é o teor disso tudo. Houve um crime, infelizmente, em 1973, com uma menininha de apenas 8 anos de idade, que se chamava Araceli. Não é? Ela foi sequestrada, ela foi drogada, ela foi espancada, estuprada e foi assassinada de forma brutal. Foi um crime assim que chocou, na verdade, né, todo o Espírito Santo. Isso aconteceu no município do Espírito Santo. Pasme você que como eram pessoas, né, da alta sociedade, né, não estou dizendo aqui não é, que é tudo assim, não é isso, mas na época eles eram, né, e uma muitas classe, coisas né, foram encobertas, né, se falam hoje, até nos noticiários atuais, quando se trata desse assunto, que muitos ainda estão impunes. Hoje eles já estão com uma certa idade, não é? Mas, infelizmente, eu já fiquei sabendo mesmo que pessoas que têm aquele sobrenome tiraram.
Tiraram. Nossa. Olha que situação. Não sei se vocês sabiam disso, mas é interessante saber, não é todo o que teor, tiraram não é? o sobrenome, não. Isso. Mas que eles ainda estão impunes até hoje. Infelizmente, não. Infelizmente, Não é? né? Então, houve assassinato de pessoas por conta desse crime, né? Horrível. Então, de lá para cá, houve uma mobilização. E a partir dessa mobilização, depois de, acho que uns 20 anos mais ou menos que aconteceu esse caso, aí houve a primeira campanha, não é? Por isso que se faz jus a esse nome aí, né? 18 de maio é o Dia Nacional. Obviamente que a gente tem que lutar todos os dias, né? A todo momento. Sempre prestando bastante atenção, né? Aos sinais, aos sintomas. Isso, a Auriline citou muito bacana a respeito dos sinais, assim, realmente tem que estar atento mesmo, né? E como a gente sabe, como eu falei, o índice maior, a mais agravante é intrafamiliar. Sim. Então a gente precisa, com quem estamos deixando os nossos filhos, não é? Então vamos observar o comportamento, o que mudou, não é? A outra coisa que a gente também deve levar em conta, eu acho que todo mundo, a sociedade como um todo, como os órgãos também responsáveis, né? Nós devemos também analisar a questão do planejamento familiar, porque essa é a base. Se a gente não pegar essa base, vai ficar difícil, não é? E nesse sentido, quando você pega isso, tem que estar todo mundo unido, não é? Não é só CREAS, CRAS, a ONG, enfim, né? Como vocês têm uma parceria muito bacana conosco lá também, enfim, judiciário, não, é como um todo. Se a gente não colocar a questão do planejamento familiar em evidência, né? E isso vai continuar tendo dados alarmantes, como a gente está vendo, como eu disse para você, né? Nós entramos, assim, casos diariamente. É muito complicado, gente. Então, assim, a gente tem que se perguntar, continua, e o que a gente vai fazer para poder parar? E aí já vai algo mais amplo, né? Como eu falei para você, questões das leis, né? Até onde essas leis estão tendo de fato efetividade. Sim. Não é? Então é preciso a gente realmente ponderar nessas questões. Verdade. E buscar, né, tá sempre orientando as crianças, né, explicando até como fugir dos assédios, né, de uma forma, assim, infelizmente a gente tem que falar desse jeito, assim, de uma forma até delicada para ela não se prejudicar mais, mas ela saber se sair dessa situação, né? É algo que não é fácil. Isso, né? é por isso que os atendimentos lá se dão, né, de forma psicossocial, que eu acho que é outro assunto que a gente deve também entrar em questão, porque uma pessoa que passa por esses traumas, né, como diz, isso tem a ver com o poder de resiliência de cada pessoa, não é? Da pessoa estar superando aquele determinado trauma. Então, como é que, será que a pessoa vai, às vezes, médio, longo, né, curto prazo, cada pessoa tem o seu poder de resiliência, né? Sim. E é nisso daí que a equipe chega junto mesmo, não é? Para a gente poder tentar resolver esse problema. Agora, muitas vezes precisa de um atendimento que tenha psicoterapia, né? Ou seja, a psicoterapia, essa nomenclatura tem que ser acompanhada dentro da saúde. Né? Então, a saúde é que detém aí a questão da psicoterapia. E a gente sabe que a demanda da saúde é exacerbada também. A demanda é reprimida. Então, assim, como é que a gente atende lá uma questão em relação ao trauma, não é? Porque muitos adquirem isso e, às vezes, só as ações psicossociais não dá conta. E aí precisa mandar para a saúde, não é? E aí a demanda está exacerbada. Então, são pontos que a gente precisa, né, tá pontuando para que o serviço tenha efetividade, não é? Verdade. Mas todo mundo, assim, abraça de fato a causa, né? O que está dentro para que a gente possa fazer, eu acho que isso aí no Brasil inteiro, não é? A gente faz o que tem que fazer. Mas tem situações que, como cada município tem a sua realidade. Verdade. Não é? Então a gente sabe que quando o pessoal lá de cima, né, emite as cartilhas, né, do funcionamento de cada órgão, eles colocam uma realidade, mas cada um tem a sua. Exato, né? nem então, sempre a realidade daqui vai, né, caber em outro eles município. Precisam também se atentar a isso, não é? Porque cada qual tem a sua realidade. Verdade. Não é? Então é preciso pensar, eu estou dizendo isso, que são formas, né? Como todo mundo abraça a causa, mas o que a gente pode fazer para, de fato, todos se empenharem e ter, de fato, a efetividade? Porque cada um abraça de uma forma. Né? Vocês aqui abraçam de uma forma, CRAS, CREAS, né? O município, né? Toda a rede do município, os nossos parceiros, né? A DEAM,
Conselho Tutelar, que mais? Vara da Infância, Ministério Público, enfim, todo mundo tem um papel de extrema relevância, né? A Polícia Federal no combate à exploração sexual, né? A Polícia Rodoviária, eles chegam junto também, a galera da DEAN, então todo mundo faz o seu papel. Mas eu coloquei alguns detalhes aqui, porque são alguns questionamentos de alguns pais de usuários, não é, que chegam, e aí muitas vezes eles querem efetividade das ações. Por isso que eu achei interessante a gente pontuar isso aqui. Ótimo. Não é? Muito bom. Então, essas são algumas, né, das políticas públicas que são voltadas para o dia 18 de maio. E aqui no município, como é que está acontecendo? O que é que você poderia passar, né, para a gente um pouquinho mais do que as políticas públicas estão fazendo? Em relação ao 18 de maio, né, Isso. a campanha. Bom, como eu falei, estamos seguindo a modalidade agora do decreto. Exato. Não é? Isso. E a partir de então, as informações vão ser passadas através de redes sociais, todas as orientações. Obviamente, por ser um local, né, que a gente é linha de frente no sentido, né, de que abarca violação de direito, né? Sim. Não sei se vocês sabem, lá não é só criança e adolescente, mas também temos uma gama muito grande em relação aos idosos. Sim. Não é? E agora, nesse momento, né, de pandemia e de Eles isolamento, estão em casa. as coisas, isso, fica mais, sabe... A família acaba ficando toda em casa, né? Isso. E a gente sabe... E se já acontecia, então aí é que vai piorar a situação, não é? Então a gente precisa realmente estar antenado nesse sentido, né? Que além de ter criança e adolescente, nós também temos os idosos deficientes, né? Sim. O Ministério Público agora, ele emitiu uma campanha para que a gente possa dar uma ênfase, não é, mais acentuada no sentido das crianças também, né? Dos deficientes físicos, Sim. não é? Das pessoas com deficiências, e isso porque para eles se tornam mais gritantes, né? Porque muitas vezes eles não conseguem verbalizar, Sim. não é? Então é outra situação que a gente precisa encontrar ações que vamos para tentar resolver esse problema também, porque o índice é grande também. Então, o ideal mesmo seria que a gente tivesse mais trabalhos, né, preventivos para as famílias, para as crianças. Por isso que a gente tem uma parceria bacana com os CRAS, não é? Uma parceria bacana com o pessoal do posto de saúde, a gente, né? ONGs também, não é? Estão nessa parceria conosco. Então é um serviço de prevenção mesmo, né? Que vai fazer com que a pessoa aprenda, né? Isso é muito bom. Isso, a se cuidar, não é? A se cuidar, e nós também, né? A se prevenir, a saber sair dessa situação, porque né? quando Porque não é sabe, fácil. não é? Por exemplo, e pedir ajuda também, né? Pedindo ajuda. Isso é muito sério, né? Porque nós já tivemos índice, assim, vários casos que envolveram abusos e que foram reincidentes. Então isso é grave. Nossa. Não é? Então isso é grave, grave mesmo. As consequências são fatais, né? Fora essa parceria com o Ministério Público, né? Que agora ele emitiu de fato esse parecer. Nós estamos também, foi feito cartazes também em relação ao desenho mesmo, né, do pessoa com deficiência mesmo. E aí a gente também vai estar colocando na cidade, né, nos locais que autorizarem, inclusive, né, pedir para autorização de vocês para poder estar colocando aqui também. Ok. Então aí vai ter que ser feito dessa forma, né? Mas os atendimentos continuam, como eu falei, de forma agendada, tomando toda a precaução, não é? Sim. Isso porque a orientação, como você disse, é a máscara, não é? Isso é importante diante dessa pandemia horrorosa que estamos vivendo, né? Verdade. Então todo cuidado é pouco. Então temos todas essas orientações, né? Sim. Nossa Secretaria da Assistência também pede para que a gente oriente no sentido, né, das prevenções, fora o trabalho que a gente já faz, né? Que envolve violação de direito e que não é fácil, não é? Então, no caso, assim, de alguém souber, de alguma criança ou adolescente, eu falo criança e adolescente porque é o nosso foco de hoje, né? Certo. Mas, assim, que estiver sofrendo algum abuso, além do Disque 100, eles podem estar entrando em contato com o Conselho Tutelar e diretamente com vocês, né? No CREAS e no CRAS. O que a gente costuma falar sobre isso, não é? Às vezes tem pessoas que não querem se identificar de fato, Sim. não é? Então a gente pode colocar, a demanda vai até o Disque 100. O que a pessoa precisa se atentar, que é muito interessante eu falar isso aqui, no sentido de anotar o protocolo e o número da denúncia. Porque a pessoa pode cobrar. Seja isso em âmbito do idoso, criança e adolescente, Sim. não importa. Uhum. Né? Porque aí tem como as coisas acontecerem. Porque é uma denúncia que vem em âmbito federal. E as coisas precisam acontecer.
não é? Verdade. Então assim, a orientação sempre é que busque o Disque 100. Agora, como a gente sabe que é linha de frente, né, e que é um órgão em defesa das nossas crianças e adolescentes, Conselho Tutelar. Está mais próximo, né? Porque está dentro do município. Eles precisam ser avisados, não é? Porque eles precisam ter todos os dados com eles, né? Quais são as crianças que passam, não é? A gente sabe que são vários outros tipos de violação, né? Além do abuso, não é? Está atrelado aí várias situações. Então é preciso participar o Conselho Tutelar. Agora, existem situações que as pessoas acabam indo direto, não é, até nós. A gente acaba fazendo aquela acolhida, entende a situação e depois dá as orientações necessárias, né? Que precisa passar para o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é a porta de entrada, né? É um órgão em defesa das nossas crianças e dos adolescentes. É uma parceria muito bacana que nós temos com eles também. Ok. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço. Pela sua contribuição. Eu que agradeço. Acredito assim que foi muito esclarecedor para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, para a gente aqui também, né? Porque que bom. Assim, você está, como a gente falou, né, na linha de frente mesmo, trabalhando, e é sempre bom a gente estar pegando mais informações. A gente trabalha com crianças, adolescentes, aqui também com idosos também. Nós também temos deficientes, né? Também, então, né? Faz uma isso gama. É muito importante. Nós atuamos lá com a equipe técnica, né? Nós temos lá o advogado, né? Que faz toda a parte, a orientação jurídica e tudo, acompanha, né? A psicologia, o assistente social e os demais da equipe que são parceiros, assim. Sem todos da equipe, ninguém funciona. Né? Precisamos de todos, né? Os orientadores sociais, a recepção, a menina da limpeza, todo mundo lá é parceiro mesmo e é um pelo outro, né? Abraçam de fato a causa. Isso é muito bom. Abraça então, de fato. Muito obrigada pela sua participação. Quem sabe em uma outra oportunidade você volta aqui para conversar um pouco mais com a gente, né? Tá certo. Vai ser muito bom. Tá muito obrigada. Viu? Fabrício, toca mais uma aí pra gente. Só agora. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que o céu é azul. Me explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais.
posso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Muito bom. Agora nós vamos convidar a Maria Aparecida. A Maria Aparecida, que é mãe, que é esposa e artesã, vai falar pra gente um pouquinho sobre o Teixeira Faça Bonito. Boa noite todo mundo de casa também. Esse projeto Faça Bonito que tem 5 anos, né, que eu tô voluntariamente com o CREAS, né, com as meninas lá. Se tirar vai ficar melhor pra gente ouvir. Realmente a voz da gente fica um pouco dificultosa. Fica, né? diferente. Estamos com parceria, eu estou com parceria, né, lá com o CREAS, juntamente lá com as meninas. Já tem 5 anos já. Ótimo. E o CREAS, o que foi que te levou até o CREAS? O que me levou até o CREAS foi por uma situação trágica que eu passei, né, com minha filha adolescente de 15 anos. Eu acho que todos já sabem que é a Cassiane Lima. Sim. E aí, a partir disso, eu tive 2 opções: parar e continuar, né? E aí eu falei que não, que eu tinha que lutar por outras meninas que teve um fim trágico, e até aquelas também que não teve o fim trágico, Sim. né? Mas que estão na mesma situação. Verdade. E assim, é importante, né, a gente ressaltar que os abusos, eles não acontecem só com as meninas, né? Tem os meninos também, que acontecem muitos abusos com os meninos, que não são só os homens que abusam, mas tem mulheres também que, infelizmente, né, também estão nessa área aí do abuso, também de praticar o abuso, né, com as crianças, com os jovens. Então, para você o CREAS foi uma força, né? Na verdade, um refúgio, e ao mesmo tempo te deu força para lutar, para se reerguer. O CREAS, desde o primeiro momento, foi o canal para mim estar buscando ter por justiça também. Eles abraçaram a minha causa e estamos aí até hoje, entendeu? Eles lutando pelas crianças e adolescentes, Sim. eu também. E sempre que eu posso ajudar, eu estou ajudando. Isso é muito bom. Então, para vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois, se vocês verem, né, crianças, adolescentes, porque esse é o nosso foco de hoje, né, sofrendo algum abuso, alguma exploração, tem o Disque 100, que é onde vocês vão fazer a denúncia de forma que ninguém vai saber, né, que foi você que fez a denúncia. Pode ir também direto ao Conselho Tutelar, ou ligar também no CRAS, no CREAS, né? Porque eles são muito acolhedores, tem uma equipe multidisciplinar que vai ajudar, né? Como resolver, como passar por essa situação, né? Porque não é uma situação fácil. E pra gente que nunca passou por essa situação, já não é fácil lidar. Imagine para quem, né, passou por isso na família, quem passou por isso em casa. Então, o olhar é diferente, né? É diferente da gente que não passou por essa situação para quem passou, né? O sentimento, por mais que tenha a empatia da gente que não teve essa situação, mas quem realmente passou por isso não é fácil. Né? Não é fácil você tocar a vida para frente, porque você vai estar sempre lembrando, né, do que aconteceu, e o medo de que aconteça com outros próximos a você também, com certeza é bem... Porque esse mundo da pedofilia,
igual você falou, relaciona com meninas e também com meninas, né? Como homens podem cometer, como mulheres também podem cometer. Sim. Então, você aprender a lidar e aprender também a ensinar. Sim. Porque nós temos que conduzir os nossos filhos orientando muito bem. Eu orientava muito bem os meus filhos em relação a isso. Infelizmente, eu particularmente só via na TV. Sim. Passava situações, aí eu já ficava indignada. Mas eu nunca pensei que ia viver essa situação. Não é fácil, é você matar um leão por dia. Sim. Para sobreviver. Então, o que eu vi foi o seguinte, eu vi toda a história de vida dela. Eu sabia dos sonhos dela. Sim. Então, ou eu enterrava os sonhos dela, os meus e os dela junto, ou eu fazia com que os sonhos dela continuassem. Eu fiquei, vou ver se eu consigo. Estou aí todos os dias lutando. Vai conseguir, em nome de Jesus. Estou lutando todos os dias para... Essa semana também eu até fiquei assim indignada, porque assim, saiu uma matéria relacionada a esse fato de abuso, e a gente vê ainda muita ignorância a respeito disso. Sim. Porque tem muitas pessoas ainda que julgam Sim. o comportamento. Se a menina denuncia, coloca palavras, né, que... Sim, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil para a própria pessoa que sofreu abuso, para ela encarar. Isso faz com que muitas adolescentes, muitas crianças não denunciam por medo dos pré-julgamentos. Sim. E acaba que ficando uma situação favorável a pessoa que comete o abuso, né? A exploração. Então ainda você vê ainda a sociedade ainda não tendo cuidado ainda com esses tipos de coisa, porque fazem vistas grossas a algumas coisas, né? Independente com que a menina seja, ela tem que ser respeitada. Sim. Se ela disse não, é não. Então eu vejo ainda muito essa questão, e você às vezes levar essa imagem para a pessoa que não é bem assim, até que se apure os fatos, não pode cometer nenhum tipo de comentários ou de pré-julgamentos, né? Sim. Eu vivi muito isso na época, porque quando a minha estava desaparecida, dói, a família sente. Sim. Pelo fato de ser bonita, ou pelo fato de ser comunicativa. Sim. Aí as pessoas acabam... E aí a família, por trás daquele ato, tem uma família. Sim. Tanto do agressor como da vítima. Verdade. Então as pessoas têm que ter esse respeito. Porque acaba a vítima se regredindo e não denuncia. E fora que também tem aquela questão que o agressor comete o crime e ainda faz ameaça, né? E muitas das vezes a vítima não denuncia. Não denuncia com medo das ameaças. Então hoje, para você que está chegando agora ainda no nosso bate-pop, até fiquei, né, nosso papo pop, a temática realmente mexe muito com a gente, né? A gente que é mãe, a gente que trabalha com crianças, com jovens, então mexe mesmo com a gente. A temática hoje foi o combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós tivemos aqui com a Aurilene Ottoni, assistente social, tivemos também com a assistente social Roberta Leandra, e estamos aqui com a Maria Aparecida, né, que é mãe de uma adolescente que passou por essa situação. E fechando a nossa live de hoje, desculpa, eu fiquei emocionada com a situação, acompanhei, né? E aí nós vamos falar também rapidinho para vocês alguns sintomas e alguns sinais que a gente deve estar observando nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, principalmente nesse período agora que eles estão ficando em casa, né? Então,
alguns que estejam passando por essa situação, a gente tem que observar os sinais e sintomas. Alguns deles também são infecções urinárias, né? Então isso é alguns dos sintomas de que o jovem está passando por algum abuso. O choro constante também, esse motivo aparente, né? Às vezes está ali chorando. O isolamento também. O isolamento, né? Então o jovem que era comunicativo, ele começa, né, a se retrair, a ficar muito no quarto, sozinho. A Aurilene até falou no início. As alterações no sono e no ato de se alimentar também, né? Quando, cortando, desculpa aí, quando a Cássia estava aqui, houve um mês que eu percebi muito, ela era muito comunicativa, e eu percebi que ela se retraiu e ficava muito pelos cantos, e eu sempre perguntava, que a mãe tem que insistir em perguntar o que o filho tem. O que você tem? Não tenho nada. Mas muitas pessoas perguntam, mas será que a pessoa ameaçava? Não sei. Não se sabe. Não se sabe. Procurei. A mãe, os pais, os mais próximos têm que passar a saber disso. Sim. Mas, infelizmente, se estava, não deu tempo, né? Mas muda muito o jeito. A pessoa fica muito retraída, não conversa. Às vezes o humor muda muito rápido. Sim. Entendeu? E aí é preciso a gente ficar atento, né, a todos esses sinais, mas lembrando que eles não devem ser analisados isoladamente, né? Mas sim procurar um profissional que possa também dar orientação, assim, os pais analisarem, né, os mais próximos, levar um profissional, porque esses também são sintomas e sinais de outras doenças, né? Como a depressão, a ansiedade, o estresse, que ocorrem também nas nossas crianças e nos nossos jovens. Que muita gente acha que criança e adolescente não tem estresse, não tem depressão, não tem ansiedade, mas infelizmente todos nós estamos, né, suscetíveis a passar por essa situação. Então nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Agradeço a sua presença. Obrigada. Foi de muita importância para nós. Vamos agradecer a todos vocês que acompanharam aí da sua casa, que abriram espaço para que a gente possa entrar na sua casa, né, com essas temáticas que são importantes para todos nós e precisamos nos conscientizar, né, do combate e da prevenção. Então vamos ter esse olhar mais atento, né, aos comportamentos e aos sinais. Vamos agradecer também ao apoio cultural da cervejaria Bahia Bi, né, da Ambev, que está nos ajudando também com as nossas lives. Então estamos muito gratos a todos vocês. Tenham uma ótima noite, que Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Fabrício, mais uma música para nós. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu amigo.
presentear com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encontrar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, sobre a luz das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, ficando olhares ao entardecer. Ir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. No seu colo é o meu abrigo. Muito obrigado.